Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a essa terceira e última aula sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde do Brasil, mais especificamente, então, do nosso queridíssimo e amadíssimo SUS. Beleza? Essa última aula é, então, uma aula extremamente importante, porque nela nós vamos ver como que de fato se dar aí a criação do Sistema Único de Saúde. Nas aulas anteriores, então, nós vimos lá a saúde pública no período colonial, depois nós vimos durante o Império, portanto, depois nós vimos ali no período Vargas, né, no Estado Novo, na Era Vargas, e aí vimos o período militar, e aí agora nós vamos para a redemocratização de nosso país, iniciando então ali através de uma eleição indireta, aonde que Tancredo Neves é eleito, mas não assume, e quem fica então como presidente do Brasil é o José Sarney. Então esse período é principalmente ali o governo Sarney e também o governo eleito democraticamente em eleição direta a posteriori, que seria o governo Collor, tá? Então é esse período aí, essa parte quando a gente fala de redemocratização. É um período extremamente importante, porque é nesse período que se formula aquilo que nós compreendemos como Sistema Único de Saúde. Beleza, amados meus? Então, ok, então sem mais delongas, e aí nós vamos responder também questões, né? Vamos responder exercícios pertinentes a essa parte de história, tanto agora, esse último período, mas também algumas questões que podem cair no decorrer de toda a história da saúde pública do Brasil. Beleza, então vamos lá. Ok. Primeiro ponto, então, esse período é que a gente chama de Nova República, né? Você lembra que nós vimos lá a República Velha, certo? Ou a Primeira República? Então, esse período é o que a gente chama de Nova República, pós-período militar. Tudo bem? Tá? O que nós temos durante essa Nova República? Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: o país está passando por uma redemocratização. Então, aquele período militar, ele se encerra através de uma eleição indireta. Quem é eleito? Tancredo Neves. Quem assume? Sarney, pois Tancredo morre antes de assumir. Ok? Beleza. E o que nós temos durante essa estrutura? Nós temos aquilo que iniciou no Brasil, lá ainda na década de 70, que é a reforma sanitária, ou segunda reforma sanitária, que é aquele movimento onde queria mudanças no Sistema Único de Saúde, né? Quando nós temos então a redemocratização, esse movimento ganha corpo e ganha voz. Ganha voz em dois lugares, e isso é extremamente importante que você saiba. Ele ganha voz, no primeiro lugar, no Poder Executivo. Então, sim, ele ganha voz no governo Sarney. O governo Sarney dá voz ao movimento da reforma sanitária, tá? E ele também ganha voz no Congresso Nacional, mais especificamente na elaboração da Constituição, durante a Constituinte. Então você já tem ações do Poder Executivo e você tem ali argumentações junto aos constituintes para elaboração da Constituição. Essas duas ações terminam dando origem, então, ao que nós temos hoje como Sistema Único de Saúde, beleza? Então, como é que funciona? Olha lá. Primeira coisa, aquela galera do movimento, com a redemocratização, eles voltam a fazer conferências. Conferências são eventos importantes que geram diretrizes, caminhos, né? Dão opinião, não tem poder decisório, mas tem poder de encaminhar ações para que aqueles que decidam concordem ou não, tá? Mais para frente nós vamos estudar melhor essas conferências e os conselhos também, tá? Entre essas conferências, então, mais especificamente em 1986, e como eu disse anteriormente, em História da Política Pública em Saúde no Brasil, é extremamente necessário que a gente lembre-se das datas, tá? E datas importantes, principalmente os anos.
Tá? E esse é um ano importante, 1986. Tá? Lembrando, a redemocratização inicia em 85, então logo um ano depois da redemocratização em pleno governo Sarney, nós vamos ter a famosíssima conferência, ou melhor, 8ª Conferência Nacional de Saúde. É sim um marco entre as conferências, é sim até hoje a conferência mais importante de saúde que nós já tivemos. Por quê? Porque nessa conferência a galera do movimento ali da reforma sanitária, da segunda reforma sanitária, mais diversas outras pessoas participam e dentro dessa conferência eles estabelecem aquilo que a posteriori se tornaria o Sistema Único de Saúde. Então nessa conferência eles começam a dizer o seguinte, olha, seria muito interessante que a saúde pública no Brasil fosse descentralizada, que não tivesse somente no governo federal as suas responsabilidades, mas os estados, os municípios, o Distrito Federal também tivessem as suas respectivas responsabilidades. Né? Seria muito participante se nós, usuários, se nós, sociedade civil, pudéssemos participar fazendo o controle social desse Sistema Único de Saúde, tendo a participação da comunidade nesse Sistema Único de Saúde. Seria muito importante que a saúde pública atendesse a todos, não atendesse somente aqueles que contribuíssem economicamente através ali de uma saúde previdenciária igual era no passado, mas sim que atendesse a toda a população, contribuindo ou não para a saúde de nosso país. Essa perspectiva, essa ação, são argumentos que têm, então, ali ações reais depois dessa conferência. As ações irão iniciar no Poder Executivo e o Poder Executivo vai tomar ações em relação a isso, mas também vai ampliar essas ações ao Poder Legislativo, que vai colocar na Constituição, criando ali o Sistema Único de Saúde em nosso país. Beleza? Então, olha aí na tela, ó. O que essa 8ª conferência fez? É o maior marco do movimento da reforma, impulsionou a criação do SUS, gerou ampla discussão, né? Sugeriu propostas à Assembleia Constituinte, é extremamente importante isso, propôs o Conselho Nacional de Saúde, que é a participação ali do controle social, né, por membros do governo e da comunidade, tendo membros da comunidade participando, né, que é o controle social, a participação da comunidade. Criar também conselhos estaduais, municipais, regionais de saúde, né, então ele também propõe esse tipo de situação. Participação social de todos esses elementos para servir assim a consolidação da democracia em nosso país, ou seja, todos esses elementos são extremamente importantes. Ok, aonde que isso irá ecoar? Primeiro, no Poder Executivo. E como é que ecoa no Poder Executivo? Muito simples. O nosso presidente, José Sarney, ele termina instituindo, então, depois, com tudo que foi conversado aqui na 8ª Conferência, em 1986, depois de tudo que foi conversado, ele termina pegando tudo que a galera que estava na 8ª Conferência queria, e aí ele fala assim, beleza, é que vocês querem, vamos fazer funcionar. Isso mesmo, José Sarney inicia as ações para começar a ter uma descentralização, para começar a ter uma saúde universal, uma saúde integral a todos. José Sarney inicia tudo isso. E quando ele inicia isso como poder executivo, ele cria então ali um sistema. E o nome desse sistema é extremamente importante que você lembra, é Sistema Único Descentralizado de Saúde. O famosíssimo SUDES. Ele vai criar exatamente um ano após a 8ª Conferência. Ele vai criar isso exatamente em 1987. Então, ele cria o SUDES em 1987. E o que tem o SUDES? O SUDES tem basicamente aquilo que tem o Sistema Único de Saúde hoje. É isso que eu quero que você lembre. Ah, o Sistema Único tem descentralização? Tem. Então o SUDES já tinha. Ah, o Sistema Único tem participação da comunidade? Tem.
Então, o SUDES já tinha participação da comunidade. Professor, então o porquê que se criou o SUDES e não o SUS? Porque é um motivo muito simples. Porque a ação do governo, do presidente, era uma ação executiva de um governante que veio de uma eleição indireta anterior à elaboração da Constituição Federal. Então, o SUDES foi algo temporal, porque logo em seguida viria, então, a Constituição Federal de 88 e nela a criação do SUS. Beleza? Mas o SUDES foi uma ação do governo ali de José Sarney. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Fechou? Show? Tranquilíssimo? Bom demais. Ok. Essa percepção que vai acontecer no Poder Executivo também vai acontecer pressões no Poder Legislativo, mais especificamente na Constituinte. Tá? Pressões de ambos os lados. Pressões daqueles que queriam todas essas ações discutidas e argumentadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde pelo movimento ali da reforma sanitária, da segunda reforma sanitária, né? Toda essa ação é extremamente importante. Ela poderia vir a ser utilizado na criação da nova Constituição. Então, todos eles levam isso para os constituintes, para os deputados, vamos criar um SUS, vamos criar um sistema que atende a todos, independentemente de contribuição financeira, fizeram isso. Óbvio que aquela iniciativa privada que atendia a população através do INAMPS e recebia recursos do INAMPS, igual nós vimos na aula anterior, né? Toda aquela perspectiva também faz lobby no Congresso, falando não se deve fazer isso, tal, porque seria ruim, né? Por isso, aquilo, outro, beleza, tal, certo? Ok. Quem termina ganhando essa discussão, então, na Constituinte é exatamente o movimento, é exatamente os argumentos da 8ª Conferência Nacional, tá? Ganha em parte, digamos, se eu fosse fazer uma porcentagem, vamos supor que a conferência leva ali 85% das suas ideias para aquilo que se encontra atualmente no Sistema Único de Saúde ou na Constituição Federal sobre Saúde Pública em nosso país, tá? Os outros 15%, aí a galera do lobby, da iniciativa privada, levou os outros 15%, beleza? Mas a Constituição nos cria, então, verdadeiramente o Sistema Único de Saúde. Portanto, aonde que se cria o SUS em nosso país é na nossa Carta Magna, é no Sistema Único de Saúde, beleza? Então, olha lá. A criação do SUS é em 1988, com a Constituição Federal, tá? Tendo, então, como principal marco da história na saúde pública, a Constituição, através ali do movimento da reforma sanitária que criou a 8ª Conferência, né? É um sistema de saúde universal, que vai ter ali princípios, diretrizes da universalidade, integralidade, equidade, participação popular, descentralização, regionalização e hierarquização, que nas legislações que trata sobre o SUS nós vamos estudar isso melhor, né? É um conjunto de ações de serviço da saúde que oferece gratuitamente ao usuário, né? Independentemente de contribuição prévia, sem que o usuário tenha que comprovar qualquer contribuição prévia, beleza? Tá? Vai enfrentar ali os grupos corporativistas para a criação do SUS, aqueles primordialmente que recebiam ali um recurso do governo federal mediante o INAMPS, igual nós vimos em aula anterior, tá? E aí se cria a Constituição Federal de 88. Ótimo. Então o SUS é criado ali, beleza? Porém, o SUS não é regulamentado ali. Uma coisa é a criação, outra coisa é a regulamentação. Ele é criado na Constituição e a Constituição Federal determina que leis sejam criadas para regulamentar o Sistema Único de Saúde. Só que essa regulamentação é extremamente importante que ela aconteça pós-eleições diretas para o Brasil. Então, é necessário que haja uma nova eleição direta, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, para que esse Congresso e esse Poder Executivo possa ter sido eleito pela população. Então, é eleito ali, né, o bonitão do Fernando Collor de Mello.
né, foi eleito por ser bonito, né? Essa que é a verdade, né? Ele era bonitão e aí foi eleito por conta disso. Quem era o concorrente dele? O Lulinha Paz e Amor, que à época não era Lulinha Paz e Amor, o Brizola que chamava ele, o Brizola chamava o Lulinha de Sapo Barbudo. À época era o Lula Sapo Barbudo, conforme o Brizola. Era um Lula que usava camiseta vermelha colada na barriga. Não é esse Lula de terno e gravata que nós estamos acostumados hoje, não. Era um Lula com uma língua muito mais presa do que tem hoje, né? Então era um outro Lula, digamos assim, pelo menos na sua imagem pública, tá? Aí, óbvio, o bonitão levou em relação ao Lula. Ok, o Colo ganha. Quando o Colo ganha, aí nós vamos ter, então, a elaboração de várias legislações importantes em várias áreas. Por quê? Porque é o primeiro governo pós a democracia com eleição direta do povo. Tá? Entre essas ações, nós temos ações no campo da saúde, e no campo da saúde, a elaboração e a aprovação de duas leis orgânicas da saúde, que são fundamentais para sua aprovação nesse concurso público. Inclusive, nós vamos estudá-las a posteriori. A primeira lei que vai ser criada, então, é a famosíssima 8080/90, ou 8080 de 1990, é uma das leis orgânicas da saúde. E a outra é a famosíssima 8142 de 1990. São duas legislações aprovadas nesse período que regulamentam aquilo que hoje nós temos como Sistema Único de Saúde. Qual a diferença de uma para outra? Nós vamos estudá-las profundamente, mas resumidamente eu quero que você visualize o seguinte: a 8142/90 é uma lei mais gerencial, mais de administração, de como que o Sistema Único de Saúde será gerido, como o Sistema Único de Saúde será financiado, né? Ela é uma lei mais operacional. A 8080 tem até algumas questões operacionais nela, mas a 8080 tem mais a ver com as ações da saúde propriamente dito, né? Como que a saúde pública será organizada em nosso país e será ofertada em nosso país. Essa é a estrutura e a diferença entre essas duas, beleza? Por isso que está aí, ó, a Lei Federal 8080/90 dispõe sobre as condições de promoção, proteção, né, e recuperação da saúde, é o tripé da saúde pública em nosso país, e a organização e o funcionamento de serviços correspondentes a serviços correspondentes, né, ou seja, correspondentes à saúde. A 8142 trata sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Participação da comunidade na gestão do SUS. É aquilo que a 8ª Conferência solicitou, mediante ações do movimento da reforma sanitária, que é o controle social, a participação da comunidade no SUS, tá? A Constituição Federal já determina que isso aconteça, aí vem a 8142 e organiza isso. Ela vai dizer que isso irá acontecer através primordialmente das conferências, dos conselhos, mas dá outras ações importantes que quando estiver lá nós vamos analisar melhor, beleza? E sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Então também trata sobre recursos financeiros na área da saúde, 8142. Ok? Beleza, beleza, beleza. Isso aqui é o período da redemocratização em nosso país em relação ao Sistema Único de Saúde brasileiro, finalizando então assim a história da saúde pública do período colonial até a nova república. E é aí que o examinador irá cobrar as questões da sua prova sobre o histórico da saúde pública no Brasil. Tudo bem? Então, vamos responder aí algumas questões, já vendo esse período, mas também algumas questões gerais de todo o período, de toda a história da saúde pública em nosso país. Okay. A organização do sistema de saúde brasileiro apresenta diversos marcos ao longo de sua história, até o estabelecimento do Sistema Único de Saúde, como é conhecido hoje. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. A. O Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, PIAS, tinha como objetivo levar assistência à saúde aos trabalhadores rurais, até então excluído das ações previdenciárias. Amados, o PIAS
foi algo no período militar, nós vimos em aula anterior, foi algo no período militar que tentava interiorizar ações, né? Interiorizar, mas não era levar saúde aos trabalhadores rurais, certo? Então, não era. Sendo assim, está errado o item A, mas sim levar às periferias e tal. E foi um programa levar as comunidades mais carentes, né? E foi um programa meio para inglês ver, tá? Não aconteceu, de fato, não aconteceu muita coisa, não. B. As ações integradas de saúde, AIS, estabelecidas ao final da década de 60 do século passado, formaram um movimento assistencial com base nas equipes multiprofissionais de saúde. Não, né, amados? Nós vimos que a AIS também foi no finalzinho do governo militar. Então a AIS foi em 1983, né, 83. E sim, a AIS já tinha elementos provenientes daquilo que o movimento da reforma sanitária queria. Então a AIS já queria descentralizar a saúde, a participação dos estados, do município. A AIS já tinha esses elementos, tá? Que vai ser melhorado no SUDES em 87, ali com o governo Sarney, e né, é colocada na Constituição em 88 com o SUS de forma precisa, beleza? Sendo assim, o item B também está errado. Vamos ao item C, que é em 83, né, principalmente. Item C. O Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde surgiu com a consolidação da AIS, mas não adotava os princípios da universalidade e da participação popular como pilares importantes do sistema de saúde. O item C está errado, né, amados? O Sistema Unificado, o SUDES, vimos agora, surgiu como consolidação da AIS. Até aí, ok, a AIS veio antes, né? Veio no período militar, SUDES, governo Sarney, ambos influenciados pela reforma sanitária. Beleza. Mas não adotava princípios da universalidade da participação popular. Errado, o SUDES já adotava. O SUDES já adotava isso. Sendo assim, o item C está erradíssimo. Vamos ao item D da questão 1. Olha o que ele fala. O SUS surgiu de fato na Constituição Federal de 1988. Correto, letra D. O SUS vai surgir de fato e de direito na Constituição de 88. Beleza, e é regulamentado em 90, tá? Mas podemos falar de SUS com a Constituição Federal. Item D é a resposta. Vamos à próxima questão que fala assim. Antes da criação do SUS, o Ministério da Saúde atuava na área de assistência à saúde por meio de alguns poucos hospitais especializados, além da ação da Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública, em regiões específicas do país. Nesse período, a assistência à saúde mantinha uma vinculação muito próxima com determinadas atividades e o caráter contributivo do sistema existente gerava uma divisão da população brasileira em dois grandes grupos, além da pequena parcela da população que podia pagar o serviço de saúde por sua própria conta. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que esses grupos são, o item está? Grande, professor. Grande, certo? Então, item grande a gente precisa entender com calma. Olha o que ele fala. O Ministério da Saúde atuava na área de assistência à saúde em poucos hospitais especializados, além da ação de fundamental, em regiões específicas do país. Aí começa aqui, ó. Nesse período, a assistência à saúde mantinha uma vinculação com determinadas atividades e o caráter contributivo do sistema. É aqui que está a resposta da questão. Quando ele fala, havia uma relação com caráter contributivo, então havia dois grupos de pessoas no histórico, né, antes do SUS, havia dois tipos de pessoas para a saúde pública. Existia aquelas pessoas que contribuíam, se contribuíam, tinham direito a uma saúde. E aquelas pessoas que não contribuíam, as que não contribuíam não tinham direito à saúde. Então, como é que era organizado esse contexto? Muito simples. Item B. Previdenciários e os não previdenciários.
Quem era previdenciário tinha direito à saúde lá no INPS, no INAMPS, nos IAPs, anteriormente no governo Vargas, nas CAPs, ainda, né, ali no início da República Velha, beleza? No final da República Velha, em 1923 em diante. Né? Então, você tinha ali os previdenciários e os não previdenciários. Quem era previdenciário tinha saúde, quem não era, não tinha saúde, beleza? É um item de interpretação de toda a história da saúde com um elemento básico, que é a questão previdenciária anteriormente ao SUS. Sendo assim, o item 2 é o item B. Vamos à próxima questão, a hora que ele fala. Em 1933, foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa que indica um benefício assegurado aos associados desse instituto. Olha lá, nós estamos falando então dos IAPs. Era Vargas. IAPs, acabou com as CAPs e aí veio as IAPs. O primeiro que ele fala é o IAPM, Instituto de Aposentadoria e Pensões do Marítimo, que vai acontecer em 1933. Tá? É em 33 mesmo. É o primeiro IAP, em 33. Você tem que lembrar dessa data. O primeiro IAP foi dos marítimos. Tá? Em relação a isso, marque o item. Certo? Fala assim, assinale a alternativa que indica um dos benefícios assegurados aos associados desse instituto. Quem estava nesse instituto tinha qual direito? Adicionar de salubridade para trabalhos noturnos. Amados, isso aqui é direito trabalhista. Eu disse em aula anterior que o examinador, por várias vezes, vai tentar confundir direito trabalhista com direito previdenciário. Afinal, esse período, a saúde era uma saúde previdenciária. Mas direito trabalhista é uma coisa, direito previdenciário é outra coisa. Tá? Salubridade de trabalhos noturnos é questão de CLT, então não entra aqui. Não é porque estava nesse instituto que tinha esse direito. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Beleza? B. Assistência médica e hospitalar. Opa, se era saúde previdenciária, obviamente, essas pessoas tinham assistência médica e hospitalar, fazendo assim seu item B dessa questão. O item B, a resposta correta, tá? Vamos ver as outras para o desencaixe de consciência do professor. Pensão em caso de morte, até aí tudo bem, porque nós estamos falando de uma legislação previdenciária, que tinha previdência de saúde, né? Ou invalidez, tendo o empregador como beneficiário. Aí não faz sentido, né? Quem é beneficiário é o cônjuge, é os filhos e não o empregador, tá? Então esse finalzinho aqui, o item fica errado, né? Tá de graça. E D, socorro aos farmacêuticos gratuitos. Também não, né, amados? Pulou muito o corguinho, que tinha era assistência médica, previdenciária, tá? Isso aqui não mesmo, certo? Então é o item B, Vamos à próxima questão. Ainda tem mais uma aqui. Pagamento de 13º salário para os trabalhadores. Novamente, legislação trabalhista, né? 13º é legislação trabalhista. Não tem nada a ver com previdência, muito menos com saúde previdenciária. Portanto, o item E também não é. O item correto é o item B. Vamos à próxima questão. Ele fala assim, ó. Questão de número 4, olha o que ele fala. Antes da criação do SUS, o Ministério da Saúde, apoiado por estados e municípios, desenvolvia basicamente quais tipos de ações? Letra A. Então, ó, antes da criação do SUS, qual era a função básica do Ministério da Saúde? Certo? Nós vimos isso lá principalmente no governo Vargas, que a partir de então vai seguir a mesma linha de raciocínio. Do Vargas até o período militar, o Ministério da Saúde basicamente é a mesma linha de raciocínio. Tá? Então eu falo, ó, o Ministério da Saúde apoiado por estados e municípios desenvolvia basicamente quais tipos de ações? Letra A. Ações de promoção de saúde e prevenção de doença, merecendo destaque as campanhas de vacinação e controle de endemias. Amados, era exatamente isso que o Ministério da Saúde fazia. Ações de promoção de saúde, então tentava promover saúde, prevenção de doenças, beleza? E merecia destaque a campanhas de vacinação e controle de endemias. Era basicamente isso que o Ministério da Saúde fazia. Tá? Não tinha ali atendimento ambulatorial, não tinha ali questões de ofertas de medicamentos, né? Você não tinha outros fatores. Basicamente era vacinação e controle de endemias.
Era isso, era isso. É só ver o histórico, você estudar aí, por exemplo, a cólera, né, a cólera no Brasil. Você vai perceber claramente ações do Estado tentando resolver essa situação de combate a endemias e tal. Né? Você vai ver ali até mesmo campanhas a posteriori, é verdade, mas o Brasil ficou muito conhecido com campanhas de vacinação, né? Principalmente ali por conta da poliomielite e tal. Né? Então você tem ações como o Zé Gotinha. Então o Ministério fazia isso. Tá? Não tinha ali responsabilidades em uma saúde ambulatorial, por exemplo. Beleza? Tá? Então é importante a gente perceber, isso era um ministério. Vamos ver as outras por desencaixe de consciência, por que elas estão erradas então. B. Assistência médica hospitalar de alta complexidade. Não mesmo, o ministério não tinha essa responsabilidade. C. Campanhas educacionais de prevenção de doença, até aí ok, com incentivo à prática de exercício e à busca por alimentação saudável. Mas não tinha essa percepção de busca de alimentação saudável, não. Tá? Não mesmo. D. Fiscalização das ações de saúde pelos estados e municípios, com a aplicação de multas quando encontradas irregularidades na execução do orçamento. Não mesmo, mas o sistema era federal, principalmente no período militar, o governo federal tomava de conta de tudo. Tá? E aí o que eles fizeram foi a criação do CONASP para acompanhar o INAMPS, igual nós estudamos em aula anterior. Tá? Fazendo assim, então, também está errado o item D. E o E, o Ministério da Saúde foi criado juntamente com o SUS antes desse período. As ações de saúde pública eram executadas pelo Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Ok? Isso também está errado, pois fala assim que o Ministério da Saúde foi criado junto com o SUS. E não, né? O Ministério da Saúde foi criado primeira vez no governo Getúlio Vargas, lá no MESP, Ministério da Educação e Saúde Pública. Tá? Então, está errado também. Beleza, o item 4, errado. Vamos ao item de número 5, olha o que ele diz. Sobre a saúde no Brasil durante a nova república, a partir de 1985, marque o item incorreto. Letra A. Em 1986, acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é considerada o maior marco do movimento da reforma sanitária brasileira, que impulsionou a criação do Sistema Único de Saúde, consolidando o conceito ampliado de saúde e seu controle social. O item A está corretíssimo. Em 1986, nós temos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, e ela é considerado, sim, o marco do movimento da reforma sanitária, né, pode chamar reforma sanitária ou segunda reforma sanitária. O examinador pode chamar das duas maneiras, como eu já disse anteriormente, porque nós tivemos uma primeira reforma sanitária lá ainda durante o finalzinho do Império, início da República. Tá? Aqui nós temos a segunda reforma sanitária. Certo? Mas o examinador, quando fala reforma sanitária, ele costuma estar falando da primeira, beleza? Da segunda reforma. Quando ele fala assim, reforma sanitária, ele costuma estar falando da segunda reforma sanitária, essa que aconteceu ali na década de 70 para frente, beleza? Ó, que impulsionou, o item está correto, que impulsiona sim a criação do SUS. B. Em 1987 é criado o Sistema Único de Saúde. Amados, o Sistema Único de Saúde foi criado em 87? Não, né? Quem foi criado em 87 foi o SUDES, o Sistema Único Descentralizado de Saúde. Tá? Foi o SUDES, lá no governo Sarney, acabamos de ver isso, foi o SUDES, fazendo assim o item ficar errado. É em 88 que se cria o SUS com a Constituição Federal. Item C, em 1900, já estão procurando a incorreta, né? Então a incorreta é o item B, já encontramos aqui. A incorreta é o item B, em 1987. Em 1987. Beleza, item B. Está errado que fala em 1987 e, na verdade, é 1988 com a Constituição Federal. Beleza. Vamos ver as outras. Item C. Em 1988, através da Constituição Federal, é criado o Sistema Único de Saúde. Em 1988, apesar de enfrentamentos de grupos corporativistas que são contrários ao SUS. Correto, em 88 é criado o SUS na Constituição Federal, com a promulgação da CF, né? E teve sim ali enfrentamento de grupos corporativistas que não queriam o SUS porque estavam muito acostumados com mamatas provenientes do INAMPS,
né, ali de estruturas anteriores. Sendo assim, o item C está correto. Item D, depois da promulgação da Constituição Federal e a criação do Sistema Único de Saúde, ele foi regulamentado pela Lei Federal 8080/90 e a Lei Federal 8.142 de 1990. Correto, né? Então, primeiro foi promulgada na Constituição o SUS e depois foi regulamentada na 8080 e na 8.142, que são assuntos que nós vamos estudar em próximas aulas. Ok, sendo assim o item 5, resposta item B, pois é a única incorreta. Vamos à questão de número 6, olha o que ele fala. O surgimento das primeiras caixas de aposentadorias e pensões, faltando um P aqui, pensões, é o marco inicial da atividade estatal em relação à assistência médica. A lei de 1923, na qual o governo instituiu e regulamentou tais entidades, foi a... Isso aqui tu sabe. Tu sabe. Se tu viu as aulas anteriores, tu sabe. Tá? Isso aqui é extremamente importante. Certo? Já caiu muito isso aqui. Tá? Qual é o marco da saúde pública brasileira? Da legislação que regulamenta a saúde pública. Qual é o marco? O principal marco? Só para os encargos de consciência. É o mesmo marco que criou a Previdência Social brasileira. É o mesmo marco também. Tá? Primeiro marco, assim, ter uma sistematização econômica e financeira de manutenção disso. Isso mesmo. O marco aconteceu em 1923. Isso, com a criação das CAPs. Isso, a primeira CAP foi dos ferroviários. Isso, foi a letra B, Lei Eloy Chaves. Esse é o marco, tá? Lei Eloy Chaves, ok? Item B das 6. Vamos ao item 7. É uma pergunta que eu gosto bastante. Ela fala assim: a reforma sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente no Brasil. O marco referencial definitivo na institucionalização da proposta desse movimento foi... É uma perguntinha que eu gosto. Derruba meio mundo de gente. Ó, a reforma sanitária foi o principal movimento na construção do SUS. Correto. Foi o principal movimento, é um movimento popular. Movimento, tá? Vigente no Brasil. Ok. O marco referencial, ó, o marco, então algo aconteceu que gerou um marco. O marco referencial, ó o termo definitivo na institucionalização das suas propostas foi? Qual foi o marco definitivo na institucionalização? Isso mesmo, a Constituição Federal. Óbvio que é a Constituição Federal de 88. Por quê? Porque lá se cria o SUS. Então é o marco definitivo. Nós precisamos procurar essa resposta aqui. Letra A, Conferência Nacional de Saúde 86. Não foi o marco definitivo. Foi onde elas organizaram as ideias, mas não é o marco. Conferência Nacional de Saúde 93. Depois. Conferência Internacional de Alma-Ata, isso foi antes e foi lá no Cazaquistão que nós vamos estudar melhor, lá nos determinantes sociais da saúde, que é algo importante, inclusive para a história aqui, a gente estuda lá nos determinantes sociais de saúde. Então não foi. A política das ações integradas de saúde na década de 80. Amados, ações integradas de saúde está falando da AIS, criada ali em 83 pelo governo militar, que depois vai ter a SUDES ali, pelo governo José Sarney, né, em 87, mas nenhum disso é um marco definitivo na institucionalização. Então, qual é o marco definitivo? A Assembleia Nacional Constituinte em 88. A Constituição Federal. A Assembleia Nacional Constituinte é quem elabora a Constituição Federal de 88. Sendo assim, é o item E. Eu gosto dessa questão porque muita gente aqui marca a letra A. Muita gente. Certo? Porque, se é reforma sanitária, é um movimento, o movimento ele forma a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Eu sei disso, professor, Ele forma a 8ª Conferência Nacional de Saúde.
Sim, ele forma, mas esse não é o marco definitivo na institucionalização do Sistema Único de Saúde. O marco definitivo é a Constituição Federal de 88. Beleza? Sendo assim, o item 7 é o item E. Vamos à questão de número 8. Em relação ao Sistema Único de Saúde e seus princípios, foram muitos os passos percorridos antes de chegarmos ao nível de evolução do SUS atual. Sobre esse assunto, relacione a primeira coluna com a segunda coluna. Então, precisamos relacionar a primeira coluna com a segunda coluna aqui. Beleza. Olha lá. Primeiro ele fala assim, letra A. Ponto aqui, ó. Primeiro pontozinho aqui. Ampla discussão sobre os rumos do sistema de saúde e sugeriu propostas para a Assembleia Constituinte. Onde nós tivemos ampla discussão? Nós tivemos ampla discussão na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Certo? Foi lá que teve um movimento sanitário, teve ampla discussão, foi na 8ª. Então a primeira é a 4. 2. Convênios com municípios e estados, permitindo pela primeira vez, o uso de recursos da Previdência ainda, para financiar serviços de saúde oferecidos a toda a população. Amados, a primeira vez que isso vai acontecer vai ser exatamente na AIS. Lembra que a AIS ainda é no finalzinho do período militar em 83, que começa as ações, o Sarney herda isso e amplia para o SUDES, que depois em 88 vai ter o SUS. Então, é a AIS, então é a 3. Então, 4.3. Ok. Deixa eu ver aqui. Já matei, é o item B, 4.3, está de graça, ó, 4.3. É a única que tem 4.3 aqui. Mas vamos lá para as outras. Descentralização do INAMPS e forte apoio dos governadores. Descentralização do INAMPS e forte apoio dos governadores. Nós estamos falando, então, se ainda é INAMPS. INAMPS é antes do SUS. Aonde que descentraliza isso com forte apoio dos governadores? No SUDES. Em 87, com José Sarney. Tá? Depois, deu início à programação de atividade de assistência no âmbito do INAMPS e criou a AIH, né, que é um atendimento hospitalar, né, uma guia de atendimento hospitalar. É uma autorização, né, para isso. Certo? Quem é que faz isso? É exatamente a CONASP. Né, a CONASP, que em 81 vai ter lá o governo militar criando a CONASP para acompanhar as denúncias de corrupção dentro do sistema do INAMPS. Tá? Então é a CONASP, vai ser a 2. E depois conjunto de ações e serviços de saúde que são oferecidos gratuitamente, sem que o usuário tenha que comprovar qualquer contribuição prévia. Sem ter que comprovar contribuição, é o SUS. É o 5. Então é o item B, é o item correto aqui, estava de graça, matamos a primeira e a segunda, as outras ficaram fáceis. Vamos à última questãozinha, então, desta aula. Olha lá. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986. Conferência foi em 86. Colocou como meta a criação. Qual era a meta da conferência? Qual era a meta? O que ela mais queria? O que ela mais queria? Letra A. A meta, como meta, a criação, letra A, do Sistema Único de Saúde. Letra B, das normas operacionais básicas, NOBs, é o NOB-SUS que ele está se referindo. As normas operacionais básicas do Sistema Único de Saúde. C, de comissões fiscalizadoras do exercício profissional de médicos e paramédicos. D, dos congressos brasileiros de saúde pública. E, da criação das listas de doenças e notificações compulsórias. O que mais a 8ª Conferência Nacional queria? Obviamente, letra A. A criação do Sistema Único de Saúde, tanto que ela vai levar as propostas para a Assembleia Constituinte e irá criar o SUS na nossa queridíssima e amadíssima Constituição Federal
de 88. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Assim eu encerro a aula de histórico da saúde pública, né? Recomendo depois da aula de histórico vir a aula de determinantes e condicionantes, né, da saúde em nosso país, certo? Que são ali os condicionantes da saúde, os determinantes sociais da saúde, né, os determinantes sociais da saúde, certinho, ver ela, e aí depois nós vamos estudar a Constituição Federal no campo da saúde pública, que nós vamos ver a questão de Seguridade Social e saúde na Constituição e dando andamento assim nas próximas aulas do SUS. Beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.